vou falar agora de um mito da low carb muito grande que a gente encontra na internet, que as pessoas falam assim: quando você faz low carb, você não tem energia suficiente para fazer as suas atividades do dia, você passa a ter pouca concentração. Isso é um mito, tá? E é um mito que eu posso comprovar com o próprio corpo, porque não só faço atividades em jejum, como já estou em low carb desde 2019. E por que esse mito paira sobre você fazer a dieta low carb, ela vai te dar ou não te dar disposição? Por que as pessoas colocam que ela não vai te trazer aí a energia que você precisa? Porque um mito maior que está por trás desse todo é o seguinte: o seu cérebro não precisa de glicose vinda da alimentação. O seu corpo sabe fabricar a glicose. Isa, como isso? Como que isso funciona? Então é o seguinte, vamos entender na prática, tá? O nosso corpo, ele tem não só a capacidade de produzir a própria glicose, como é uma das funções do nosso fígado. Então, quando a gente tá ali lá atrás, quando não existiam as indústrias, a gente não tinha a quantidade de alimento disponível que a gente tem hoje, a gente não tinha prateleiras e prateleiras no mercado, não existia supermercado, a gente era obrigado a caçar. A nossa base da alimentação era o quê? O que estava disponível na natureza e ao nosso alcance. Então, o que a gente não tinha no nosso alcance, a gente tinha que caçar. E a gente sobrevivia à base de quê? De gorduras naturais dos alimentos, que eram os animais, e as proteínas animais. Basicamente era isso, certo? Então, imagina que você tinha uma família, o homem saía para caçar, a mulher cuidava ali da cria, cuidava dos filhos, porque o homem biologicamente é mais forte e tinha o corpo desenvolvido para isso. Então ele saía para caçar, trazia a caça e aquilo tinha que durar, porque não se tinha toda hora ali alguma coisa para se comer, não era de comer de 3 em 3 horas, esse é outro mito. Então o corpo fazia o quê? Usava a própria gordura como fonte de energia. Como isso acontece? A gente tem umas reservas chamadas glicogênio. Essas reservas, quando o corpo precisa da glicose, o próprio fígado pega esse glicogênio e transforma nessa energia que a gente precisa. E não aquilo que vem dos alimentos cheio de açúcares refinados, açúcares de montão, amido, que não acaba mais. Não, você não precisa disso. Então, quando falarem para você o seguinte: olha, na low carb você vai ficar indisposta, sem energia, você não vai conseguir fazer suas atividades físicas, isso é um mito. Pode ser que no seu primeiro período ali de adaptação de uma fonte de energia para outra, que essa fonte você usava a glicose toda hora para alimentar teu corpo, de repente você está falando para ele usar tua gordura, você pode ter uma indisposição. É um período de adaptação, que inclusive tem um vídeo aqui, ou melhor, tem um post que eu fiz falando da gripe low carb, tá? Então a gente pode até fazer um vídeo sobre isso, mas tem um post que eu vou deixar para vocês o link aqui, falando desses sintomas. A gente chama de gripe low carb, mas nada mais é que um sintoma de adaptação, de você utilizar glicose para o seu corpo e passar a fazer com que ele queime a própria gordura. O corpo gosta da nossa própria gordura, ele se adapta muito rápido por causa disso, porque a gente volta às origens, a quem realmente nós somos, né? O corpo que precisa de alimentos naturais, não ultraprocessados, nem processados, nem industrializados. Então, como que funciona isso? A partir do momento, imagina que você é um carro flex, e a partir desse momento você deixou de usar aquele álcool que é adulterado, que tá falhando toda hora, que quando começa o frio do inverno, o teu carro tem que pegar no tranco. Imagina que esse é teu corpo agora usando glicose. Aí, de repente, você fala: não, agora eu vou usar gasolina aditivada. E você passa a utilizar, então, a sua própria gordura. Quando falta a glicose, o corpo não vai ficar armazenando como gordura, nada disso, ele sabe como fazer. Então, o fígado vai ter a função de fazer com que venha num processo de gliconeogênese. O que é gliconeogênese? É transformar a glicose em uma nova energia. Então, ele vai pegar a gordura que está lá, vai transformar na energia que seu corpo precisa e está pedindo e vai colocar na corrente sanguínea. Então, você não vai se sentir cansada, nada disso. Muito pelo contrário, você vai deixar de ser adestrada por um relógio
que você tem que comer de 3 em 3 horas, que isso tem que funcionar desse jeito, para passar a fazer uma coisa totalmente diferente, que é respeitar o seu relógio biológico e comer quando tem fome, respeitar a saciedade e não comer quando não se tem fome. Então, muito essa coisa de deixar o mito para trás, tá? E colocar aquilo que seu corpo, respeitar o seu corpo, aquilo que ele precisa. Se você tá acima do peso e você tem aí, ó, quantidade de gordura disponível para o teu corpo queimar, coloque para queimar de forma natural. Você não precisa ficar se matando em academia, não precisa passar fome, muito menos ficar contando calorias. Basta se restringir aos alimentos que são naturais, que vão te fornecer energia. E lembrando, antes que eu esqueça, todos os alimentos que você for comer dentro da low carb vão ter um pouquinho de carboidrato, vão ter proteína e vão ter gordura. Os 3 macronutrientes fornecem energia para o seu corpo. A proteína, assim como o carboidrato, a cada 1 grama dela tem 4 calorias. O seu corpo precisa batalhar para conseguir. Então isso também vai fazer com que você queime gordura. E as próprias gorduras, a cada 1 grama de gordura natural que a gente tem aí em diversos alimentos, como manteiga, creme de leite, a própria gordura da carne, ovos, a cada 1 grama de gordura tem 9 calorias. Então, como que você não vai ter energia se você está se alimentando de energia? Isso é mais que um mito, tá? Então, provando aí para vocês de base, eu consegui emagrecer 26 quilos em 4 meses sem passar fome, sem contar calorias, sem ficar anotando em caderninho o que eu comia ou deixava de comer, nada disso. Simplesmente seguindo a alimentação natural, low carb e fazendo até meia maratona em jejum, tá? Usando a própria gordura do corpo. Então, esqueça esse mito e faça o teste você mesmo. Talvez no período de adaptação você tenha aí umas disfunções, como eu já disse para vocês aqui no link, eu vou deixar o post para vocês, mas nada que o seu corpo não esteja fazendo uma adaptação ao processo natural dele. Então, se você gostou desse vídeo, já se inscreva no canal para jamais deixar um videozinho para trás, se informe e ainda compartilhe aí com as suas amigas que estão te falando que você vai ficar sem energia e blá blá blá, tá bom? Beijo!